E chegamos ao episódio 7 de Pacificador. As coisas realmente esquentaram. Esse foi mais um episódio incrível mostrando a fuga dos nossos heróis na Terra X. E contou com belas cenas de ação, desenvolvimento de personagem e um grande plot twist inesperado envolvendo o pai do Chris. Alguém estava esperando esse plot twist envolvendo o Og? E esse foi um episódio que desarmou todas as teorias possíveis. Realmente a gente vai ter uma conclusão de temporada na Terra do DCU. E no vídeo de hoje vamos fazer a nossa análise completa envolvendo o episódio 7, vendo a questão dos arcos dos personagens, especialmente do Pacificador, que teve esse surto no final do episódio. Vamos falar também dos cameos, que a gente teve 2, acertando aí o cameo do Sidney Harperson. E também vamos teorizar sobre o que pode acontecer no último episódio, porque olha, no teaser deu a impressão que eles vão brincar de Monstros S.A. Entenderam? Eles vão abrir várias portas das dimensões. Tem muita coisa pra gente ver nesse vídeo, bora começar. O episódio começa de onde o outro terminou. A Emília da Terra do DCU é descoberta e mandam prender ela. E a Harcourt fica indignada que o Pacificador não percebeu que essa Terra X era uma terra controlada por nazistas, mostrando livros nazistas e até um mural gigante que o Pacificador não tinha visto. Pô, essa piada aqui foi muito boa. Eu dei uma sonora gargalhada quando mostraram um mural comicamente gigante e o Chris não percebeu. O Chris avisa a Harcourt da Terra X que vai ter que terminar com ela, porque, bem, ele vai começar a fugir. E temos uma primeira boa cena de ação com eles fugindo, descendo o sarrafo em todo mundo. Eu acho que essa é a primeira vez na temporada que eles cortam pra abertura e não é uma coisa super triste, um clima melancólico que leva pra abertura. E eu também já tô com saudade dessa abertura. Só mais uma semana que a gente vai ver ela. Depois, só na terceira temporada. Se tiver, né? Vai ter terceira temporada. Claro que vai ter. A narrativa desse episódio é suportado por 4 pontos muito importantes. O primeiro é a tensão, né? Porque, bem, eles estão nessa terra nazista, eles precisam fugir, a qualquer momento eles podem ser pegos. Existe essa tensão muito forte, especialmente na parte da Eds. O segundo ponto importante é a parte do pai do Chris. Porque o tempo todo eles vão dar dicas que o Og não é nazista, e você começa a prestar atenção nas falas dele e você começa a questionar também. Só que a gente, como audiência, não acredita na nossa própria dúvida. Porque a gente conhece o Og da Terra principal e a gente simplesmente infere que ele também é nazista. O que acaba não se confirmando, vai ser o grande plot twist do episódio. O terceiro ponto importante desse episódio é o Chris. Até o ponto dele descobrir que esse pai dele não é nazista, ele tá no modo de sobrevivência, né? Realmente quer sair da Terra. Mas quando ele descobre, ele entra em choque. Porque, cara, olha só como que isso é chocante pra ele, porque ele visitou, tipo, a pior terra de todos os tempos, a terra que os nazistas venceram. O pai dessa terra não é nazista e o dele era. Esse é o primeiro ponto que ele começa a questionar que não é o universo, é ele. Vamos lembrar que na primeira temporada, o Chris teve que enfrentar seus próprios demônios, praticamente escalando uma montanha para superar a sua depressão e conseguir melhorar como ser humano nas suas atitudes. No início da segunda temporada, ele tá convicto que ele é uma pessoa melhor. E agora ele entra em choque porque ele acha que tudo é culpa dele. Ele atrai a morte ao seu redor. Ou seja, isso é o suficiente para derrubar ele. Ele vai ficar completamente para baixo e fica a impressão que ele não tem mais nem motivo de viver. Belo trabalho desse episódio de conseguir linkar todo esse arco que o Pacificador estava tendo nessa temporada com o da primeira. Eles já estavam fazendo esse paralelo, a gente até falou isso no último episódio, e agora eles reforçam ainda mais. E o grande destaque real desse episódio é o Chris. Nos pequenos momentos, especialmente nesse gatilho que ele tem quando vê o seu irmão, né, mesmo sendo um irmão nazista, prestes a morrer e ele não aceitando que esse cara morra. A atuação do John Cena ficou muito boa mesmo, muito boa. E o quarto ponto de destaque desse episódio é a questão da Emilia Harcourt, porque ao longo da temporada ela lutou contra os seus sentimentos. A gente disse até que ela estava em conflito se realmente gostava do Chris ou não, mas aqui ela parece finalmente aceitar esses sentimentos. E, inclusive, ela vai chegar a tentar matar o Keith para proteger o Pacificador. Realmente, eu fiquei com a sensação que ela tá decidida a ficar com o Chris. Bem, voltamos pros dois vigilantes, que tem aqui essa bela conversa, sempre muito engraçada, sobre as mudanças dessa terra. E esse é o momento que a série volta para Eds,
que tá fugindo daquela multidão de nazista enfurecida. E as coisas vão escalonando, vão aparecendo cada vez mais pessoas, e é realmente desesperador ver ela fugir com tantas pessoas atrás dela. Só que ela é salva pelo Judomaster, que num jeito meio irônico salva as pessoas eletrocutando elas, que foi o jeito que a Eds atacou o Judomaster lá na primeira temporada. E aqui eu realmente fiquei muito surpreso em ver o Judomaster nessa terra. Eu até fiz a teoria lá que ele estava vagando nos portais quânticos, porque ele não poderia ter a senha para entrar, mas ele conseguiu entrar. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso. Talvez ele esperou o pacificador entrar na porta e segurou a porta no último segundo. Enfim, é ok, é possível. Mas como ele não tem a senha, ele não tem como voltar. Aconteceu exatamente o contrário do que eu disse, então. Já Chris e Emilia fogem da Argus nessa bela cena que ele ativa sua mochila jato. O trabalho de dublês que eles fizeram aqui ficou muito bom. Se eu não me engano, a gente viu um behind the scenes dessa cena, que eles foram realmente puxados com cabos, e cara, ficou muito boa essa cena mesmo. Enquanto isso, Og explica pro Keith o que descobriu com o Economus. O objetivo do roteiro com o Og nesse episódio é você questionar desde o início se ele é ou não nazista. A primeira dica que eles dão é que ele não matou o Economus. Mas você, na sua cabeça, ainda pode argumentar, não, mas ele não matou porque ele pode precisar de alguma informação. A ideia realmente é brincar com a sua expectativa com o que você tá vendo na série. Agora, a segunda dica, que é bem mais forte, é quando ele fala pro Keith que viu o Og da Terra do DCU e que ele é um cara bem sombrio. Esse foi o momento que eu comecei a questionar. E eu vi algumas pessoas dizendo que então essa Terra era como se fosse uma Terra negativa, onde quem era na Terra principal não era nazista e vice-versa. Só que, bem, isso não faz sentido por causa do Vigilante. Nas duas versões, o Vigilante não é nazista. Então não é uma terra inversa, uma terra reversa, nem nada disso. É só uma outra terra que os nazistas venceram. E tem algumas pessoas que são e outras não. Já Eds e o Judomaster se escondem numa casa na qual os donos estão viajando. Os dois esperam até anoitecer. E enquanto isso, refletem sobre o mundo dessa Terra X. E é um belo momento ali para desenvolver os personagens, mostrar que o Judomaster ele é bem mais do que só um vilão que quer capturar o pacificador. Ele tem aí uma escala cinza que ele já sofreu muito também. É uma cena que você até questiona se no futuro o Judomaster não vai se aliar ao grupo dos heróis. O que eu acho que não, ele é muito mais engraçado sendo, né, esse vilão que quer matar o pacificador. Mas de qualquer jeito, é um bom momento até para desenvolver a Eds. Eles até endereçam ali o problema da Eds com a sua namorada e como talvez ela esteja sendo até egoísta por não compartilhar o sonho da Kia. O que eu discordo completamente, eu acho que a Kia estava muito errada, mas fazer o quê? De volta ao pacificador, a Emilia demonstra um grande gesto ao abraçar o Chris, que percebe. É até engraçado que tudo isso acontece enquanto está acontecendo uma perseguição policial, e eles são encurralados pela polícia. Só que por sorte, ou por azar, Keith e Og aparecem para resgatá-los, já que eles não podem se dar ao luxo do Chris contar sobre o portal. E essa cena que eles matam os policiais é a cena que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu lembro de ver nos trailers, e eu acho que eu meti muito hype nela, que seria uma super grande cena de ação, mas na verdade é uma cena rapidinha que eles resolvem para colocar o Chris de volta na mansão. Cortamos pro Rick Flag Sr., e finalmente é revelado o cameo do episódio. O Sidney Harpison, como a gente tinha especulado no vídeo anterior. Toda essa cena acontece naquela sala de comando do Luthor que apareceu no filme do Superman. O James Gunn até disse que gravou uma cena num cenário do filme do Superman, só que agora eu tô na dúvida se ele realmente se referiu a essa cena, porque tudo bem, o cenário é parecido, mas ele tá num contexto diferente, ele tá nesse hangar, não parece exatamente o mesmo lugar, sabe? Eu falo isso porque talvez a gente tenha no episódio 8 alguma outra cena envolvendo um cenário do filme do Superman. E eu sei que eu tô sonhando muito com isso, mas Hall da Justiça, será? O Sidney, apesar de ser muito inteligente, é cachorrinho do Luthor. Ele sequer tenta brigar para ter uma pena reduzida, mostrando bem a diferença dos dois personagens. O Luthor, no episódio anterior, negociou, fez jogo duro e conseguiu ser transferido para uma outra prisão. E aqui o Sidney se entregou muito facilmente. Luthors vão ser Luthors e Sidneys vão ser Sidneys. Sidney rapidamente descobre a localização do portal. E mais do que isso, revela que esse portal do pacificador é estável, ao contrário do portal do Luthor do Superman. E essa talvez seja a informação mais importante no que tange DCU. O teaser do episódio 8 já deixou bem claro que o grande foco aí vai ser essa questão deles ficarem olhando várias dimensões. Eu acho, né, que o governo dos Estados Unidos, a Argus, vai continuar utilizando esse portal e alguma coisa da tecnologia desse portal eu acho que vai levar pro Homem do Amanhã. Cara, eu sei que eu tô muito maluco, mas
Talvez seja daí que entre o Brainiac, sabe? No sentido dele detectar uma forma de vida mais avançada na Terra, porque eles têm essa super tecnologia. Mesmo que não seja uma tecnologia dos humanos, é de uma outra Terra. Mas se o Brainiac estiver rastreando super inteligência ao redor da galáxia, ele poderia detectar esse portal aí. Bem, a outra teoria envolve mais os humanos. Da Argus tentar utilizar esse portal de qualquer jeito e de alguma forma isso criar um colapso e ter algum tipo de invasão de uma outra Terra para a Terra do DCU. Eu acho isso um pouco mais improvável, mas existe essa possibilidade. Og dá a chance do grupo do Chris explicar o que está acontecendo. E eles são sinceros e não omitem nem a parte de terem matado o Chris da Terra X. Og parece compreensível e o Keith é agressivo. Ele quer se vingar pelo que aconteceu com seu irmão. Contudo, a polícia aparece nessa hora. E temos o cameo do Larry Fitzbone. Eu nem lembrava mais dele, mas quando eu vi ele, eu fiquei feliz de ter visto ele de novo, ele era legal. Eu também gosto dessa cena, não só pelo cameo, mas também por causa de como o Og defende o Chris, mesmo sabendo que nesse momento ele matou seu filho. Essa daqui é mais uma dica que esse Og é diferente do Og da Terra principal. Ele tá tentando ser justo, ele tá tentando ver que o Chris se defendeu da situação. Quem tá espreitando fora da casa é a Eds e o Judomaster. Nesse momento também aparecem os dois vigilantes, e temos ótimas piadas com o coitado do Judomaster. Se um vigilante é engraçado, dois então, melhor ainda. E como os dois vigilantes estão usando exatamente o mesmo uniforme, vocês não ficaram na dúvida que talvez a série pudesse trocar os vigilantes? Bem, eu acho que isso não aconteceu, mas, né, vai que aconteça uma revelação, um grande plot twist no último episódio. Na casa, pai e filho discutem sobre matar o pacificador, que fica só observando tudo. Esse é o momento que eu acho que o episódio manda muito bem. É o que faz o episódio subir de patamar. Porque o tempo todo o Chris fica observando e provavelmente pensando as mesmas coisas que nós. O Og é realmente nazista nesse mundo? E finalmente a série responde. Ele diz que não concorda como o mundo dele funciona e tenta fazer o seu melhor, mas que está velho e sozinho demais para fazer a diferença. O próprio diálogo ali eu achei que foi muito bom, né? Que ele vai fazer do jeito dele e que depois, quando ele morrer, vai se encontrar com Deus e espera ser julgado e que entendam a situação dele. Cara, foi um diálogo de uma pessoa que entende que as suas mãos estão sujas, mas que tenta fazer o possível. Pelo menos no que a gente acha que acontece, né? Porque a gente não tem todas as informações. Mas realmente o diálogo em si, como texto ali pro personagem, eu achei que foi muito bom. Só que enquanto ele fala isso, o vigilante aparece e o esfaqueia sem parar. O que gera essa cena totalmente tragicômica, né? Pô, ele foi atacar justamente o único que não é nazista? Cara... Pô, isso aqui foi totalmente surpreendente, quebrou o que você esperaria do episódio. E isso ainda dá os motivos pro Keith odiar o pacificador, mais ainda. Já matou o irmão dele, agora os caras que são amigos dele mataram o pai. Supostamente mataram, a gente não viu o corpo, né? Pô, não tem como esse cara não querer se vingar, né? E é isso que acontece. Ao ver o seu pai à beira da morte, Keith surta e começa a atacar os heróis. A polícia escuta isso e invade a mansão. E aqui a gente vai ter essa cena de ação final, no que tange pacificador. Tem uma troca de tiros ali, boa cena de ação. Tem emoção e ainda tem comédia. Cara, eu ri muito da cena que o Economus tá na cadeirinha. Me arrastem, me tirem daqui, eu tô na cadeira. Pô, velho, essa cena foi muito boa. Todos reagem e tentam sobreviver, mas o pacificador é o único que tá em choque emocional, com todas essas informações que ele teve do Og, já que ele conclui que ele não era nazista. E é o que eu falei, isso funciona como uma espécie de gatilho, porque... Pô, ele tá indo para um outro universo, procurando uma família feliz. Ele encontra a tal suposta família feliz. Ele vive uma montanha-russa total, porque ele descobre que o mundo é nazista. Ele já conclui que seu pai era nazista. Aí ele descobre que não era. Aí o cara é esfaqueado. E aí ele lembra do seu pai, que era uma terra que não é. Caraca, velho, isso deve quebrar qualquer um, não tem como. Eu acho que é muito incrível o jeito que o Chris surta no episódio. E sem falar que é uma baita atuação do John Cena. O John Cena tá atuando bem a temporada toda, né? Mas aqui nessa cena é o destaque dele. Aqui é o destaque. Quando ele grita lá pra todo mundo parar, pô... Legal, muito bom. O Keith quase mata o Chris, mas ele é salvo pelos seus amigos. Ele manda todo mundo parar, como se estivesse cansado de ver tanta morte. Ou como se ele estivesse cansado de ver o seu próprio irmão morrer de novo. Toda essa cena dá um grande gatilho pra quando ele teve que matar o seu irmão na Terra principal. E ele não queria fazer isso de novo. É aqui que ele tem uma epifania. Não é culpa do universo, não é culpa das pessoas ao seu redor. Não importa onde ele vá.
as coisas vão sempre acontecer da pior maneira possível. E ele entende que atrai a morte e que a culpa é dele. Que é uma baita cena, a cena mais emocionante do episódio. E é aquilo que eu falei antes, pra um cara que passou por toda aquela barra pesada da primeira temporada, ele tá tipo tentando escalar a montanha, superar esse problema. Ele acha que superou, aí ele tenta buscar a felicidade, porque, pô, ele tá se sentindo melhor. Mas ele quer algo a mais, ele quer ser feliz, ele sente que merece ser feliz. Encontra esse lugar, percebe que não pode ser feliz. E sempre tem alguma coisa pra dar errado. Aí ele chega à conclusão, como uma pessoa que já passou por tantos problemas, que talvez os problemas não sejam as coisas ao redor dele, e sim ele. É claro que o Chris tá enganado, é claro que ele não atrai a morte, mas esse é o sentimento dele, e você compra por tudo que já passou. Essa cena, ela funciona porque a primeira temporada é 10 de 10 pro personagem dele. E funciona porque essa segunda temporada o desenvolveu de um jeito que o fez acreditar que ele poderia ser feliz. E aí, quando ele vê que não pode, cara, é um baque, né? Ele meio que atinge de novo o fundo do poço. O grupo, enfim, foge, só que antes, Emilia diz que irá matar Keith, mas não consegue porque um policial chega logo depois. Um vigilante fica pra trás e fecha o portal. E é aqui que eu falei que talvez eles pudessem fazer uma troca dos vigilantes. De volta à terra do DCU, Chris entrega o portal a Argus, em troca dos seus amigos serem inocentados. Ele, então, é preso. E parece que vai desistir de tudo. Baita cena, e até o jeito que termina o episódio passa uma vibe de final de temporada. Poderia ser um baita cliffhanger para uma terceira temporada. Mas não, a gente vai ter mais um episódio. Ainda bem, né? Porque eu não queria esperar mais 1 ou 2 anos para ver o que vai acontecer. Ainda tem uma cena importante para mostrar que o Keith tá vivo. E com certeza isso vai ser explorado no futuro. Ele vai querer se vingar já nesse final de temporada, ou eles vão deixar isso para uma terceira temporada? Porque eu fiquei com a sensação que vai ficar para uma terceira. Já que todo o teaser aí do episódio 8 não mostrou Keith, parecia uma outra coisa que eles iriam resolver. Esse pra mim é o principal ponto de que sim, vai ter uma terceira temporada. Mas claro, posso estar errado, o Keith pode aparecer no seu traje de batalha, e a gente tem um episódio 8 com uma super batalha épica de Pacificador e seu irmão. Pode já ser nessa temporada, mas que isso vai acontecer em algum momento, vai. E aqui termina o episódio 7. Como o último episódio, eu achei que foi um episódio excelente, mas um pouquinho abaixo do anterior, tá? Acho que o episódio 6 tem uma direção melhor do James Gunn, o jeito que eles vão aumentando o nível pra dar a grande revelação ali da Terra, eu acho que é mais eficiente, dá um nível maior pro episódio. Mas esse episódio 7, ele tem mais foco nos personagens, e eles mandam muito bem em pelo menos 3 personagens. A Emilia Harcourt, o Chris e o Og. Mas eu acho que a direção e aquela tensão que a gente fica o episódio todo no 6 é um pouquinho superior, mas ainda assim um episódio espetacular. Ah, sim, muitas pessoas reclamando que o episódio foi muito curto. E eu concordo, né? Mas um episódio de 30 minutos é impressionante como tem vários episódios que a gente poderia juntar 2 em 1 e você poderia ter um episódio de 1 hora de boas. É meio frustrante ter episódios tão curtos, mas assim, ó, diferente de alguns outros episódios que realmente eram curtos e não tinha muita história, esse daqui tem muita coisa acontecendo. E aí eu acho um pouco injusto, assim, ó, você criticar o episódio dizendo que ele é muito curto, sendo que ele usou muito bem os 30 minutos dele, sabe? Ele desenvolveu muita coisa, evoluiu a história, deixou as pontas soltas não só pro DCU, mas pro final da temporada. Então é um episódio completo, mas tem 30 minutos. Agora, um ponto negativo do episódio, eu acho que teve um pouco de piadinha demais. Era um episódio super sério, mas o tempo todo tinha uma piada meio James Gunn pra quebrar um clima que era bem sério. Eu entendo que a Pacificador vai ter piada, mas talvez nesse episódio eles poderiam ter se controlado um pouco mais, sabe? E eu também fico pensando aqui sobre esse negócio da Terra X. Será que vai ficar só por isso mesmo? Será que eles nunca mais vão visitar a Terra X? Porque, poxa, tinha todo um potencial ali. Eu realmente acho que se eles tivessem ficado presos na Terra X, você poderia fazer uma temporada inteira com isso. Fazer com que os personagens se aliassem aos Filhos da Liberdade, fazer mais do que isso, sabe? E no fim, os Filhos da Liberdade, pelo jeito, vão ficar por isso mesmo, e fica a sensação que todo esse plot poderia ter sido mais explorado. Mas enfim, a minha nota para esse episódio é nota 9. Mas bem, essa daqui é só a minha opinião, galera. Agora eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. O que vocês estão achando, o que vocês estão esperando? E podem deixar que a gente vai fazer um vídeo comentando o que esperar do episódio final de Pacificador. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E essa foi a análise do episódio 7 de Pacificador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.